Queria agradecer a presença de todos, o senhor Carlos Bin, que representa a Prefeitura na Secretaria de Finanças, como secretário, o Glauco pelo SEMAI e o Zé Carlos pelo IPREM. E os funcionários que aqui se encontram aqui das secretarias citadas, eu agradeço pela presença, aos assessores do meu gabinete, aos funcionários desta casa, ao pessoal da imprensa que está aqui nos acompanhando nesse instante, quero agradecer a presença de todos, e a sociedade, de um modo geral, porque está sendo gravado, e pedir só uma gentileza àqueles que for fazer uso da palavra, a usar o microfone. Acho que tem uma questão dos microfones, mas porque está sendo gravado, a gente fazer a fala no microfone para ficar mais fácil. Queria agradecer a todos e dizer aos senhores que, neste ano, eu sou o presidente da Comissão de Finanças, mais uma vez, depois de 12 anos sentado aqui, agora fiquei fora um ano, estou voltando novamente. Os membros dessa comissão é a vereadora Fernanda, o vereador Eduígues Ferreira Martins e o vereador Pedro Comura, que não chegaram ainda, mas a gente vai iniciar os nossos trabalhos. O vereador Farofa. Eu queria... obrigado, Galco. Eu queria passar nesse instante a palavra já para o senhor Carlos Bin. Bom dia, obrigado, presidente. Bom dia aos colegas de trabalho aqui da Secretaria, o SEMAI e o Zé Carlos do IPREM. Nós estamos cumprindo agora mais uma etapa da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é fazer uma apresentação para a Câmara do terceiro quadrimestre de 2018. Né? Algumas informações são muito técnicas, mas os indicadores são muito claros e mostram muito claramente como é que foi o desempenho desses indicadores que a gente vai apresentar para vocês aqui. Se a gente fizer uso da televisão ali, da tela, ficaria um pouco mais fácil. Entendi. Está sem o controle. Bom, de toda sorte... Isso, fica melhor. Tá bom, tá ótimo. Bom, enfim, ali é realmente o enquadramento da lei que a gente está cumprindo essa etapa agora, com relação à transparência da gestão fiscal, né, que é da Lei Complementar 101 de 2000, né, então é somente para apresentar isso com uma vinculação com o artigo 166 da Constituição. Vamos lá para o próximo? Então, está aí. Os conceitos primários que a gente tem que ter aí com relação ao entendimento dos indicadores estão colocados ali para a gente ter um norte do que a gente vai falar aqui. Né? O resultado primário é aquela diferença das receitas não financeiras, né, primárias, e as despesas não financeiras primárias. Quer dizer, vamos traduzir isso para ficar mais tranquilo aí. Então, o resultado primário positivo indica que as receitas não financeiras foram maiores que as despesas não financeiras. Um bom ponto para a gente aí nesse aspecto. Tá? Se for o contrário, indica alguma situação que a gente tem que analisar com mais cautela. O resultado nominal é todo aquele que representa a variação da dívida fiscal líquida no período. Nós estamos falando, então, 2018, porque estamos no terceiro quadrimestre, que compõe cumulativamente o ano 2018. Tá? Então, o resultado nominal positivo também indica um aumento da dívida aqui, fiscal líquida, que pode representar uma coisa um pouco, vamos dizer assim, mais de atenção. O contrário, que se a gente tiver um resultado nominal negativo, representa a diminuição da dívida. Então, muito tranquilo com relação a isso. Os outros conceitos de receita corrente e líquida, né, que é o somatório das receitas tributárias, né, as receitas de contribuições patrimoniais, as industriais, agropecuárias e serviços. São todos termos legais. Tá? A dívida consolidada compreende o montante total das obrigações financeiras assumido em virtude de leis, contratos, convênios, todas aquelas operações em que a gente se vincula de alguma forma. A dívida fiscal líquida é aquilo que deduz, né, da dívida consolidada ou fundada os valores do ativo disponível e haveres financeiros. É tudo aquilo que a gente tem, vamos dizer assim, disponível. Né? Isso aqui é uma referência para a gente ter um coeficiente do comportamento do INPC amplo, né, que foi 3,75 no período, é uma mera referência para a gente ter parâmetro. E aí começamos algumas informações. Então, vamos lá. O resultado primário está indicado ali que a gente tinha pela LDO
que a gente poderia chegar até 114.896.000 negativos, tá? O que aconteceu? A gente chegou a 41.909.000, quer dizer, então nós estamos numa situação favorável nesse sentido. Por quê? Porque o resultado ficou positivo, né? E isso se deve, se a gente fizer uma comparação com 2017, que seria um parâmetro aqui para a gente, devido à diminuição dos restos a pagar ali e um controle um pouco mais rigoroso com as despesas. Esses dois patamares tiveram uma relação direta com o resultado obtido aí, tendo em vista que a nossa receita não teve um acréscimo. Ela ficou flutuando bem próximo do mesmo valor aqui. Então, vamos lá. O resultado nominal, a gente tem lá na LDO 75.236, e a gente teve um resultado nominal de 20.947. Então, poderíamos ter chegado até aquele patamar, que seria o limite, mas a gente atingiu os 20.947 aqui, tá? Aqui mostra uma comparação da receita ali, no caso de taxas, contribuições de melhoria e outros tributos ali, com relação ao ano anterior, 2017. Então, lá em 2017, a gente teve 310.399, em 2018 já aumentou um pouquinho ali, né? Seria um dos itens que compõem. A variação está dada ali, são 106 milhões, né? E o nominal variou 34% a 38%, né? E real, descontado a inflação, 29,53%. As receitas oriundas de transferências correntes, tá? Aquilo em 2017 teve um patamar de 617.388, e em 2018 teve um patamar de 668.751. A diferença disso é 51.363, nominalmente falando, 8,3%, porém, descontado a inflação, lá é o nosso INPC amplo, 4,4%. O ICMS, que é uma importante receita do município, né? Então, mostra para a gente um desempenho ali, que é o seguinte, você veja que foi 1,6% a variação real, né? Para a gente reduzir a explicação aqui. Então, mostra que a crise econômica ainda está presente no município. Infelizmente, 2018 reflete claramente ali pelo ICMS, que é tudo aquilo que é produzido ali com relação a esse tributo, que mostra uma situação do município ainda mergulhado na crise nacional. Embora esteja positivo, tal, mas mostra uma cautela com relação a como a economia ainda está permeando a produção aqui no município. A transferência lá do governo federal, o Fundo de Participação dos Municípios, veja que no governo federal, as transferências federais já estão negativas, descontada a inflação. Nominalmente, ela está positiva, mas quando você desconta a inflação, ela fica negativa. Então, veja que esse indicador de baixo reforça aquele indicador de cima, quer dizer, mostra o quadro geral de que forma ele está influenciando a economia do município. Então, lentamente, o município vai recuperando as forças, vai obtendo resultados melhores, mas ainda em 2018, a gente sai chamuscado dessa situação com alguns indicadores, inclusive o FPM negativo, tá? Que isso reduz muito a nossa receita, dificulta demais o trabalho no nosso dia a dia para pagar as contas, quer dizer, a gente trabalha realmente apertado ali, porque são duas fontes de receitas importantes para a gente trabalhar. As outras receitas correntes estão lá embaixo. Há uma mudança de metodologia nesse indicador, que tirou a dívida ativa do componente desse cálculo. Então, para a gente, a partir de agora, trabalhar de acordo com o que foi determinado na portaria 765, a gente vai extrair daqui a dívida ativa. Então, os indicadores aparecem em vermelho e tal, mas eles vão, de alguma forma, dar um impacto maior no outro indicador, né? Porém, a partir de agora, a gente vai começar a enxergar esses indicadores de acordo com a portaria da STN lá, tá? Então, as receitas capitais também estão na mesma metodologia, foram retiradas ali a dívida ativa, por isso esses indicadores ficaram vermelhos aí. Mas a gente vai ver o resultado nos próximos indicadores lá. Então, aqui,
o primeiro indicador que é assim representativo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é aquela questão despesas com pessoal, né? Então, a gente tem alguns limites legais, que são os patamares legais ali. A gente tem o limite de alerta, que é 48,6% para município, estados e a União são diferentes, mas para os municípios está colocado ali o limite prudencial de 51,3%, o limite máximo 54%. Então, notem que o município está com um patamar ainda confortável, né, de 38,07, quer dizer, representa, indica claramente, configura claramente que esse item de despesa com pessoal ainda está plenamente controlado, tá? Não há nenhuma indicação de que isso possa gerar algum problema para a gente. E a gente cumpre o que está na Lei de Responsabilidade Fiscal plenamente. Então, a dívida consolidada estão colocados aí, comparando esse indicador, que é o limite definido pela resolução do Senado Federal, que a gente pode atingir até 120% da receita corrente líquida, né? Se a gente olhar ali em 31/12/2018, veja que a gente teve um apontado ali de 1,31, e a gente poderia estar comprometendo aí até 1,5, né? E o limite de alerta seria 1,420. Então, a gente não atingiu esses valores também, a gente tem uma folga muito grande com relação a isso, nós tivemos tão somente 23,93 de comprometimento, então você veja que a gente está assim, extremamente confortável com relação a isso. O que significa isso? Quer dizer, o município tem possibilidades de avançar nesse caminho, quer dizer, de alguma forma, criar estratégias, ainda que você pense em criar algum endividamento com o município, mas você tem uma margem de criar estratégias de gerar riquezas no município, investir em formas que o município possa proporcionar riquezas com essa possibilidade. Então, isso é uma questão estratégica, tem que ser analisada com cuidado, com parcimônia, obviamente, porque você está falando em endividar o município, mas mostra, o que o indicador está dizendo para a gente é o seguinte, olha, tem margem segura para você operar por aí. Sendo essa estratégia, verificar o que pode ser dado de resultado. Tá? Então, nesse item também estamos bem tranquilos. Então, a dívida fiscal líquida, aqui tem esse indicador, que ela mostra um patamar nominal de 14,4% e a variação real de 10,2% descontada a inflação. Então, isso também é somente um indicador para a gente mostrar que estamos tranquilos dentro dos parâmetros, não há problema nenhum com relação a isso também, né? Então, a aplicação do ensino, que agora é aquela aplicação constitucional, lá do artigo 212 e seguintes, né, da Constituição, nós estamos num patamar de 25,86%. Quer dizer, o limite seria 25%, a gente está acima daquilo que determina a legislação, né? Estamos com uma folga aí. Os recursos do Fundeb, eles poderiam chegar, salvo engano, até um saldo de 5% do valor da receita, né, que seria quase 10 milhões, a gente chegou a um saldo para fazer deferido aí 4.641. Então, também, nesse aspecto, a gente teve um controle muito bem acompanhado, muito par e passo, que nos deu um conforto para fazer a transposição para 2019. Então, até agora, nesse patamar, a gente está bem tranquilo com relação a isso também, né? Aplicação em saúde, da mesma forma, ou aqui ainda com maior folga ainda, porque a gente tem um limite de 15%, né? E vocês podem notar ali que nós estamos no patamar de 22,42%. Então, mostra que o esforço da municipalidade, da administração, é manter os serviços de atendimento de saúde num patamar que atenda a população. Quer dizer, então, o indicador somente reflete isso. Quer dizer, nós estamos avançando além do que determina. Por quê? Porque a gente sabe que a demanda no município é gigantesca. As pessoas vêm de outros municípios atendendo e a saúde tem ela permeia municípios. Então, o município aqui não poderia ficar alheio a essa situação e oferecer uma condição maior para os seus cidadãos aqui. E acaba refletindo exatamente nesse indicador com relação com essa ação que o Poder Executivo adota, esse posicionamento positivo de criar possibilidades com relação à saúde.
Eu fiz esse quadro aí, que já é talvez conhecido de vocês de outras apresentações, simplesmente para mostrar que, quando a gente fala que tem os indicadores constitucionais que você tem que cumprir, mas ele não mostra assim uma fotografia real do que realmente é aplicado nas secretarias. Então, esse quadro mostra para a gente, por exemplo, ali, se você vê educação, nós aplicamos, no nosso total de 1.182.000 do que foi empenhado, nós aplicamos 30,70%. Então, você percebe que é superior aos 25% que a legislação nos colocaria em obrigação, né? A saúde, você vê lá, 24,96%, 25,36%. Mostra que, ainda que paga as despesas, considerando ainda os estágios da execução orçamentária, os indicadores são maiores do que aquele que a lei determina. Então, a lei determina, ela mostra um padrão mínimo de cumprimento. Aqui é uma fotografia mais real, mais sensível ao que realmente o município trabalha, tá? E aí tem toda uma discriminação por secretarias, desse mesmo nível de explicação, que podem dar a dimensão de como é a dinâmica da execução orçamentária do município. Bom, agora o IPREM vai fazer a apresentação pelo Zé Calderaro aqui, eu vou passar a palavra para ele, então. Muito obrigado pela oportunidade. Deixa eu só registrar aqui a presença do vereador Pedro Kumura. Não sei se o Pedro chegou agora para fazer alguma pergunta. Eu só fiquei com uma dúvida aqui. Você tem uma infração do período de 3,75, e como é que eu cheguei numa infração de 4,56 para fazer a composição do IPTU? Você consegue me explicar? A composição do IPTU é adotada pelo critério legal. Então, eu tenho que obedecer à lei, que foi a criação do IPTU 2018. Então, aqui é o nosso indicador para referência do que a gente está falando, né? Agora, pela especificidade, o IPTU tem um indicador que está na lei. Não é o mesmo que a gente apresentou aqui como comparativo, porque aqui estabelecemos um comparativo para a gente poder fazer a dissertação aqui, apresentar os indicadores, né? Agora, o IPTU está ancorado num outro indicador que está na lei, não é esse que está aqui. Por isso que há essa diferença, presidente. É uma pergunta que eu fiz e vou fazer. E essa semana eu recebi o pessoal do sindicato aqui, do representante do funcionalismo público, e eles estão fazendo a mesma pergunta. Se na hora de reajustar para a sociedade você reajusta maior, na hora de você dar o reajuste você dá a menor. Pode ser que é pela lei, mas até falei com eles essa questão. Se é medido em período diferente, qual é o período que é medido, para a gente fazer uma explicação, porque, na realidade, eu não consegui explicar para eles por que tem essa diferença. Parece que não é muito, mas na folha vai ser seria um impacto muito maior, e para que eles também não saiam falando nessa margem da oposição, que a oposição já começou a levantar essa questão, por que a gente tem essa diferença de se o indicador é o mesmo ou não é o mesmo? Bom, então, vereador, é exatamente isso, presidente. A gente tem indicadores diferentes, mas eu acredito o seguinte, a gente poderia fazer uma nova apresentação para entrar nesse detalhe, que eu acho que é pertinente, a dúvida do presidente, né? Para a gente poder detalhar isso, quer dizer, o indicador que estamos apresentando aqui tem a diferença com o indicador que foi aplicado no IPTU. Então, eu acho que mereceria, presidente, com o devido respeito, uma apresentação específica para a gente detalhar essas posições, porque aí a gente sanaria essa dúvida, daria argumentos, quer dizer, entraríamos no detalhe para que o presidente e todos os outros componentes se sentissem mais confortáveis, inclusive, para fazer as explicações. Se o senhor me permitir, a gente pode trazer essa explicação tranquilamente. É que não fazia parte do escopo aqui, e, de fato, se entrarmos nesse detalhe, a gente vai realmente extrapolar nosso período aqui. Vereador Pedro, eu acho que era até não é nem necessário fazer agora, mas na próxima apresentação a gente faz alguma coisa parecida, fica essa dúvida para a gente sanar lá na frente, né? Tá bom? Tem alguma coisa, Pedro? Vereador Pedro, tem? Aqui vai ter. Você não comprou o microfone quando você saiu aí? Né, vereador Lina? Justamente o pleito do pessoal é mudar a data base também, né, dos cálculos, para ajustar, por exemplo, o reajuste
dos funcionários é no mês e a base do cálculo do IPTU é no fim do ano, então fica essa diferença ali dos meses, né? Ah, tá. Não é a mesma base, né? Então, aí que começa a grande briga. Então, mas sempre tem uma dúvida, né? O pessoal vem sempre cobrar da gente. Por que na hora de você aplicar para cobrar, você aplica um, e na hora de você pagar, você aplica o menor? Para quem é administrador, fica mais fácil. Mas, para quem recebe na ponta e presta serviço, eu acho que aí é uma questão de ser justo. Penso eu. Se você aplica um, aplica o outro também. É a minha opinião. Vamos passar para o... Quero registrar, presidente, o vereador Farofa. Hoje pode falar Farofa, né? Pode. Não, porque esses dias aqui, o pessoal, quando respondia o nome do vereador, os caras vaiavam. Aí ele falou assim, fala o meu nome correto, Francimari. Passar a palavra para o IPEM. Bom dia, senhor presidente Antônio Línio, os demais vereadores Farofa e... Desculpa, Farofa, pode ser Farofa e Pedro Komura, secretário BIM e Glauco, diretor superintendente do SEMAI. Bom, já está no quadro lá. A operação, o trabalho, né, desenvolvido no IPREM no exercício de 2018, ele teve orçado 31 milhões de receitas correntes e arrecadado 30.133, em torno de 96,71% do previsto. E embaixo justifica esse valor ali, que seriam as contribuições de servidores, que no caso foi orçado 29 milhões, arrecadamos quase isso, né? Diferença de 200 mil mais ou menos ali, 99,26%. E outras receitas, né? De previsto 2 milhões, acabamos arrecadando 1.223.000. Essa receita ela é proveniente do Comprev, que é uma compensação previdenciária que existe, um convênio entre o INSS e o IPREM. Como isso funciona? São servidores que trabalharam na iniciativa privada, acabaram migrando, né, prestando concurso, trabalhando aqui para o município, e quando eles aposentam, a gente busca esse valor que foi contribuído junto ao INSS. De um tempo para cá, isso está diminuindo. O INSS, com dificuldades financeiras, não está repassando novos repasses referentes a servidores. Então, já tem uma ação das associações dos RPPS em cima disso para poder continuar. Por isso, houve uma previsão de 2 milhões, acabamos arrecadando 1.227.000. Até para destacar, esse Comprev, esse convênio, foi efetuado pelo IPREM na época do Cardenas, que também foi diretor superintendente do IPREM, que aqui se encontra presente. As receitas infra-orçamentárias são as contribuições patronais. Tivemos uma previsão, um orçamento de 112 milhões, e acabamos arrecadando 113. Isso, às vezes, justifica porque o município teve um pouco mais de contratação de servidores do que o previsto. Então, para fechar as receitas correntes, orçado em 143.210.000, arrecadada 143.678. Tivemos um pequeno superávit de 0,33%. Das despesas orçamentárias atualizadas, tivemos aqui os encargos sociais, atualizado, né, 1.774.000, empenhada 902, 51,70%. Isso é a folha do IPREM. Plano previdenciário, tivemos 84 milhões, valor atualizado, empenhado 80 milhões. Aqui são o pagamento dos aposentados do IPREM. A massa segregada, que é o plano financeiro em que nós administramos. O que é a massa segregada? São servidores que já se encontravam aposentados quando da constituição do IPREM, em 2005. Então, essa massa passou para o IPREM para a gente administrar. Então, foi o valor atualizado 40 milhões, foi empenhado 38 milhões. Essa massa, a tendência dela, nos próximos 30, 35 anos, é extinguir, que são servidores já antigos, né, com falecimento, ela vai diminuindo, ela não sofre, ela não recebe novas adesões, novos aposentados. Material de consumo do IPREM,
88 mil, foi gasto 9. Serviço de terceiros, 1.252.000, foi gasto 454, 36%. Despesas correntes, 345 mil, foram gastos 325, 94%. Então, total das despesas correntes, de 129 milhões atualizado, foi empenhado 120 milhões 766. Despesas de capital, obras e instalações não tivemos. Equipamento e material permanente também em 2018 não foi adquirido nada. Aquisição de imóvel também não teve. Despesas de capital, 156 mil, sendo despesa infra-orçamentária 240 mil, foi empenhado 107, reserva de contingência não foi utilizado, e reservas orçamentárias do RPPS também não. Então, do valor arrecadado e gasto, 143 milhões estava previsto, foram empenhados 120 milhões 874, o que deu um saldo aí de caixa em torno de 22 milhões 300 e pouco. Os investimentos do IPREM. Os ingressos extra-orçamentários de 61 milhões 450 mil foram remuneração dos investimentos em renda fixa, 52 milhões 515, remuneração dos investimentos em renda variável, 8 milhões 936, dispêndios extra-orçamentários. Isso aqui são deságios de investimentos. A gente tem um leque de investimento ali que tem em torno de 40 tipos de investimentos ali em várias instituições bancárias. Então, em alguns investimentos a gente ganha, e em outros investimentos tem um deságio que não foram tão bem. Então, é um conjunto de investimentos para se atingir a meta atuarial no final de ano, né? A gente não tem como adivinhar qual vai ser o melhor ou não. Então, há um estudo, há uma consultoria técnica, existe um comitê de investimentos de IPREM, então toda a decisão ela é trabalhada, analisada, a gente participa de congressos, workshops, a gente está sempre atento a isso para tentar bater a meta atuarial, que é a inflação mais 6%. E, no final, entre os deságios e a remuneração dos rendimentos, nós tivemos acumulado um saldo de 46 milhões 300 mil de rendimento, que, para a meta atuarial, que ficou em 9,98 para 2018, nós conseguimos atingir essa meta bem próxima, em 100%,80%, né? Então, foi bem na casca, foi um ano bem difícil para a gente, para todos os RPPS. Conversando com alguns colegas, não foram todos que bateram a meta atuarial nesse ano, né? O ano eleitoral, greve de caminhoneiros, certas coisas que atrapalharam todos os investimentos. Mas terminamos batendo a meta atuarial. E a evolução patrimonial do IPREM. Em 2017, fechamos com 446 milhões 984 e 2018 com 517,11 mil. Um resultado em 2017 entre o que não foi gasto, que é o valor empenhado que não foi gasto, e os rendimentos das aplicações, então, quer dizer, 22.300 e pouco que eu falei no início, mais os 46 da página anterior, deu um resultado positivo de 70 milhões 027. Então, em 2018, fechamos com 517 milhões e 8 mil reais. Essas seriam as informações financeiras do exercício 2018 do IPREM. O IPREM hoje conta com em torno de quase 6 mil segurados, entre ativos e inativos, pagando em torno de 1.600 benefícios. É isso, senhor presidente. Eu quero agradecer, mas deixa eu voltar aqui a lembrar novamente aqui que o IPREM continua não tendo patrimônio nenhum. E não é questão de ter patrimônio. Eu acho que o IPREM poderia dar mais conforto aos seus segurados, os seus assegurados. Por exemplo, ter uma sede, ter um local para receber, ter um local para falar com os seus assegurados, uma posição mais clara, uma sala de reunião, um espaço para passar informação. Penso eu que já vem cobrando isso aqui há muito tempo já, e volto a cobrar novamente. Eu acho que o IPREM precisava fazer um trabalho nesse sentido para adquirir um imóvel, vereador Pedro, e fazer um espaço para que ele possa receber. O segurado pode ir lá, já são idosos, então não pode ser prédio, eu acho que tem que ser um terreno, uma área térrea, que eles possam chegar lá, ter uma recepção, ter uma conversa, ter uma informação. Questão de muitas vezes ficam aqui no banco, presos aqui no banco, com uma fila muito grande. Tudo isso podia fazer em prol desses assegurados que vocês têm aqui.
eu não estou falando que tem que arrumar despesa, mas tem que dar o conforto àquelas pessoas que contribuíram a vida inteira para que vocês tivessem o emprego, e o emprego dá para ele de retorno uma posição mais clara, dizer assim, olha, nós estamos aqui, queremos te receber bem, queremos te passar você nesse final de vida que você tem aqui com a gente aqui, mas pelo menos ter uma recepção mais acalorada, ou se não, até mesmo fazer um espaço de convivência lá, botar um joguinho lá, que tem gente, que eu estou pensando em mim já, tá? Não sou do IPREM, mas posso ir lá bater um papo lá, jogar um dominó, jogar um baralho, fazer qualquer coisa nesse sentido, bater um papo lá. Eu acho que precisava fazer um espaço de convivência, até mesmo para atrair esse pessoal, explicar para eles, de vez em quando, como o que funciona. Porque vocês prestam conta aqui, não sei se vocês mandam um extrato para todos os assegurados, mas pelo menos fazer uma reunião e chamar eles numa decisão. Nós estamos tomando essas decisões. O resultado está bom, mas eu acho que quem pagou e quem continua contribuindo aqui precisava ter uma clareza melhor nessa questão. Fica aqui a minha sugestão para vocês pensar no futuro. Pedro, Farofa. Bom, vereador, isso eu confesso e comprovo, é uma indagação antiga já do Antônio Lino, mesmo não como presidente, mas como membro dessa comissão. E também não como futuro usuário. Essa é uma preocupação, isso já foi discutido já há algum tempo, na época do Cardenas e agora, e o que ocorre? A gente está passando num momento de reestruturação do IPREM. Tivemos alguns problemas, então estamos fazendo uma revisão da lei, uma revisão do quadro funcional, e entendemos que não era oportuno casar essa aquisição do imóvel, construção, junto com esse momento. Para se ter uma ideia, o nosso cálculo atuarial ele tem uma previsão de 75 anos para frente, então é um instituto perene. Isso não vai acabar nunca, a gente vai passar por aqui, vão vir outros servidores, então pessoas que estão para nascer ainda vão se beneficiar do IPREM futuramente. Então está no projeto, o instituto comparado aos outros é novo ainda, então está no projeto, a gente está vendo, mas tem algumas dificuldades. Essa é uma, a outra, a localização. É interessante, é uma reivindicação de todos, quando a gente põe esse assunto em pauta, de ter algo próximo aqui. Por que aqui? Porque o aposentado ou o beneficiário, quando vem no Instituto, geralmente ele precisa de uma certidão, um documento. Então, aqui ele está perto da Câmara, da Prefeitura e do SEMAI, que são os três entes que fazem parte do IPREM. Então, a localização de um terreno aqui é complicado, é escasso, caro, mas está no projeto. Inclusive, agora, passando essa fase, reforma da Previdência também atrasou um pouco essa reestruturação, a gente fica na expectativa. Já por 2 vezes a gente estava para mandar o projeto para cá, não, agora sai, não sai, vai. Quer dizer, eu estou 2 anos lá, 2 anos só escutando a história da reforma. Agora está ali, vamos ver se isso acontece. Mas está no plano, a gente precisa dar mais conforto. Hoje a gente depende da prefeitura. Graças a Deus somos atendidos tudo pelo prefeito Marcos Mello. Precisa de auditório, precisa de sala, várias coisas que a gente necessita, ele apresenta para a gente, ele consegue nos ceder. Mas isso é essencial. A gente precisa ter uma autonomia, um lugar confortável para dar palestras, até um consultório para o médico, para poder fazer as perícias. Está no projeto e o vereador tem toda a razão. A gente vai montar essa comissão para analisar a viabilidade de uma compra de um terreno, uma construção e até mesmo um aluguel. Como a gente trabalha com investimentos, então o nosso atuário já sinalizou, dependendo do que forem gastar na construção, na aquisição de imóvel, é melhor deixar esse dinheiro apinhado e com aluguel aplicado, e com aluguel paga-se esse prédio. É isso. Né? Até mesmo ampliando mais esse atendimento, ter lá um advogado para orientar, muitas questões não é nem da família. O cara se vê numa situação que ele precisava ter uma informação jurídica, entendeu? E ele lá no IPREM fala, olha, tem um advogado aqui que pode orientar o senhor. Não é nem para tocar a causa dele, mas pelo menos ter uma informação correta para que ele possa sair dali com aquela informação e levar para os seus familiares que, olha, eu tive lá no meu espaço que eu tenho do IPREM, ou se da aposentadoria, de qualquer coisa nesse sentido, na minha associação, porque muitas vezes é associação, é sindicato, é cooperativa, eles mantêm esse serviço. E isso é muito importante. Eu acho que seria uma prestação de serviço útil a essas pessoas que prestaram relevante serviço à municipalidade. Passar a palavra ao diretor do SEMAI, se os vereadores não tiverem a pergunta. O Grau com a palavra. Obrigado, bom dia, presidente, amigos.
Senhor vereador Francimário, Pedro, bom dia. Vamos lá, falar do SEMAI. No período de janeiro a dezembro de 2018, as nossas receitas correntes foram orçadas em 163 milhões, arrecadados 159 milhões, uma diferença aí de 1 milhão e 700, executado efetivamente 97,7%. As receitas de capital, orçada inicialmente em R$ 1.110, acabou-se que arrecadamos em torno de 53 mil. Ali vale o comentário só de que houve essa grande diferença maior aí, porque a autarquia executou um leilão ali de bens inservíveis e acabou integrando ali as receitas de capital. As receitas correntes intra-orçamentárias orçadas em 9 milhões e 400 e arrecadado 10 milhões e 400. Então, também 11% aí é maior. Um total de 173 milhões orçado, 170 arrecadado. Diferença de 2,5, 1,5 a arrecadar. Foi o que ficou. Próxima. Eu vou olhar aqui porque eu não enxergo lá. As despesas correntes, pessoal e encargos, orçado para 18, 30 milhões, empenhado 27 milhões e já liquidado 27 milhões. As obrigações patronais do intra-orçamentário, em 3 milhões e 400, empenhado 3.300 e também liquidado 3.300. As contribuições e também os repasses aqui ao IPREM, ao meu colega aqui, 3 milhões e 800 orçado, 3 milhões e 740 empenhado, liquidado também 3.700. Num total de despesas correntes, 37 milhões e 400, empenhado 34.900 e liquidado também 34 milhões e 900 mil. Aí temos juros sobre dívida por contrato, que se tratam de ISS, repasse para a prefeitura, ISS de obras, parcelamento com receita, coisas do tipo. Material de consumo, a Sabesp aqui, que ainda continua sendo um grande sócio da autarquia, orçado em 37 milhões, empenhado 37 milhões e liquidado 30 milhões. Na verdade, a gente orçou a mais, mas acabou gastando menos. Produtos químicos, 6 milhões, orçados em 2018, também empenhados 6 milhões e liquidado efetivamente 4 milhões e 300 mil. Outras despesas de consumo, 10 milhões, orçado, empenhado 7.700, liquidado 6 milhões e meio. Serviços de terceiro, sejam eles físicos ou jurídicos, outros serviços de terceiro, pessoa física, 920 mil, empenhado 650, liquidado 634 mil. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, 42 milhões, orçado 38 milhões, empenhado 32 liquidado. Aqui a companhia também da Sabesp, companhia de saneamento básico do Estado de São Paulo, mas esgoto, orçado 8 milhões e 800, empenhado 8 milhões e 800 também, e liquidado 6 milhões e 200. Energia elétrica, IDP Bandeirante mais a cooperativa, 9 milhões e 700 orçado, 9 milhões e 700 empenhado e 8 milhões e 700 liquidado. Total das despesas com serviços terceiros, 61 milhões e 600 foi o orçamento para 18, empenhado 58 milhões e liquidado 47 milhões e 900 mil. Outras despesas correntes, 3 milhões e 700 orçado, empenhado 3.200, liquidado também 3.200. A despesa intra-orçamentária, exceto IPREM, material de consumo intra-orçamentário, 680 mil, empenhado 600, liquidado 400 mil. Restituições no intra-orçamentário, 16 milhões, empenhado 13 milhões e liquidado também 13 milhões. No total geral de despesas correntes, 174 milhões, orçado e empenhado 162 milhões, liquidado efetivamente 141 milhões, 93% do orçado empenhado. Agora eu enxergo lá. Despesa total, os investimentos, né, entre o orçado de 21 milhões, empenhado 14 milhões,
liquidado efetivamente 12 milhões. Ficamos aí entre orçado e empenhado com 65% do estimado, daquilo que a gente imaginava, né? Aí também temos a amortização da dívida, de 200 mil, 205 mil para 2018, empenhado 202 mil, 98,5 entre orçado e empenhado. O total geral das despesas de capital, 23 milhões, foi o que foi o orçado, empenhado 15 milhões e liquidado efetivamente 12 milhões. Então, um total aí de 68% do orçado inicialmente. No total geral, 197 milhões, 451 mil, empenhado 178 milhões e liquidado 154 milhões, 90%. Presidente, estou à disposição. Se você, eu não sei se eu espero você perguntar ou se eu me antecipo, mas eu vou me antecipar de qualquer forma. Fala só um pouquinho do investimento ali, que eu acho que vale só o comentário, tá bom? Evidentemente que a ideia era gastar tudo que estava ali, mas no meio do ano ocorreu que a gente tinha uma obra em andamento na reforma da estação de tratamento e ela foi suspensa ou revogada para uma melhor adequação daquilo que estava sendo feito lá, executado efetivamente. E a gente achou por bem revogar, por isso que a gente não conseguiu atingir ali a nossa meta, e agora a gente, nesse ano aqui, a gente deve executar na integralidade. É só, obrigado. Obrigado, eu agradeço. Deixa eu só fazer... a gente tem visto na cidade investimento, obra do SEMAI para todo lado, a gente tem visto aí. Essas obras, as obras de grande porte, como aquela do reservatório do Vila Pomar, do Butujuru, lá em Jundiapeba tem uma obra, inclusive o prefeito apresentou ela na segunda, terça-feira lá, uma caixa d'água que está fazendo lá, um reservatório. Tem um ali do lado da Coca-Cola que começou, mas não sei por que não andou. Esses investimentos todos, o SEMAI está tocando todos ou alguns são da prefeitura e não aparecem no investimento aqui? Então, vamos lá. O objeto sempre será do SEMAI, né? Mas o endividamento é da prefeitura. A gente presta a contrapartida e o ressarcimento para a prefeitura, de acordo com os contratos e as medições executadas. Eu tenho até aqui os valores, se você me permite mencionar, o que a gente aportou, vamos dizer assim, para a prefeitura no ano de 2018, entre ressarcimento e contrapartida, dá um total aí de quase 15 milhões. Foi 10 milhões de ressarcimento e 4 milhões e 900 de contrapartida, exatamente dessas obras que o senhor acabou de mencionar, sejam os reservatórios de Jundiapeba e Orochó aqui, seja na adutora da Vila Pomar aqui para o RB1, e, enfim, são essas as nossas contrapartidas. Além das obras, as obras de ainda não tão grande porte que o SEMAI executa suas próprias expensas. Eu sei que o momento é de prestar conta, mas a gente dá conta financeira. Mas é bom a gente, assim, que a gente é cobrado todo dia. Aquela obra do Butujuru, não sei se você tem condições de nos dar um relato como é que ela está, como é que ela anda e qual é a previsão que nós temos de entrega de alguma coisa. Porque hoje, eu acho que o vereador Farofa, o vereador Pedro e os outros vereadores aqui, principalmente os vereadores que representam mais aquela região, como o vereador Carlos Evaristo, o vereador Emerson, o vereador Otto, tem nos relatado cobrança muito forte nesse sentido. Você tem alguma coisa em mente dessas, pelo menos essas do Butujuru? Sim, da mesma forma, essa obra de grande porte também ela é tocada, vamos dizer assim, pela Secretaria Municipal de Obras que está na prefeitura, mas o objeto também, como eu disse a você, será sempre do SEMAI. Então ali o que houve ou o que ocorreu, né, foi um lapso aí entre uma reprogramação. Essas são as informações que eu tenho, né? Uma reprogramação junto à Caixa Econômica Federal sobre a planilha existente, alguma coisa entre readequação do projeto. A gente hoje já tem as licenças, dentre as 5 estações elevatórias necessárias, a gente já tem a licença de 2, a CETESB deve nos entregar mais uma agora. Toda a área de intervenção e APP também a gente já tem. A reprogramação, de acordo com o secretário Zago, já está ok, a gente também já tem o ok para retomar. Então, eu acredito aí que mais uma semana a gente já deve ter atividade plena.
Hoje, a gente tem obra nas 2 elevatórias, que a gente já tem a liberação da CETESB, e elas estão sendo executadas pela empresa contratada. Agora, respondendo a sua pergunta, a previsão é para esse ano acabar toda a obra. Isso é importante, porque essas informações, porque a comunidade sempre nos cobra. Agora, deixa eu só fazer uma crítica aqui. Eu acho que aí está faltando a prefeitura sentar com o SEMAI, porque a obra, quem está executando é a prefeitura, mas tem que ter uma equipe do SEMAI trabalhando em conjunto com a prefeitura, porque depois que vai receber essa obra, é o SEMAI. E na hora que você vai receber o equipamento, receber a obra, receber rede, tudo funcionando, aí você vai ficar um ano patinando e dizer assim, olha, aí o contribuinte vai ligar, olha, minha rede está entupida, não sei o quê. Aí você vai ter que mandar os técnicos do SEMAI para ir lá e dizer, olha, não foi nós que fizemos, entendeu? Lá tem um entupimento, a bomba não está funcionando, nós não sabemos nem como é que isso funciona. A hora que a gente pegar o pé da situação, a gente vai informar o senhor. Então, a gente vai patinar 2 anos, no mínimo, para ter o conhecimento de uma rede desse tamanho para funcionar. Então, eu vou até falar isso com o prefeito. Precisa ter uma comissão do SEMAI acompanhando essas obras que estão sendo executadas nesses pontos. O dinheiro é da prefeitura, a fiscalização é da prefeitura do Zago, da Secretaria de Obra, mas o SEMAI tinha que acompanhar, porque, senão, lá na frente, o pepino vai cair no seu colo. Presidente, o senhor tem razão. Isso já acontece. Todas as obras que a gente tem contrapartida de ressarcimento, cujo objeto final será nosso, o SEMAI tem engenheiro sobre. Todas as medições, inclusive, que tramitam pela prefeitura, são obrigatoriamente avalizadas e atestadas pela gente, pelo nosso engenheiro responsável. Então, assim, nós temos, sim, conhecimento de tudo. Tudo isso está dentro do nosso escopo e no nosso radar. Eventualmente, todos podem ter problema, mas a gente não terá problema por falta de conhecimento de uma, ou dessa, ou daquela obra. E as próprias elevatórias, só voltando ao exemplo, elas, depois de ensaiadas, lógico, testadas, vamos dizer assim, com água, o SEMAI é que acompanha a questão da operação, tudo é o SEMAI que acompanha próximo. Então, assim, a gente está, sim, próximo, reforçando, todas as medições que ocorrem, elas saem com o aval do nosso responsável também. Inclusive, eu também assino. Pedro? Não tem mais nada sobre o SEMAI, né? Eu queria, secretário, tanto se falou, há pouco tempo, a questão do IPTU esse ano. Eu queria saber o comportamento da arrecadação do IPTU desse ano. A secretaria já tem aí uma avaliação do comportamento da arrecadação do IPTU esse ano? Bem, vereador, a gente viveu essa situação do IPTU como vocês viveram aqui, né? Não há dúvida com relação a isso, e isso nos obriga a ter um cuidado redobrado, né? E, sim, a gente tem um acompanhamento do como está a receita do IPTU. Então, para você ter uma ideia, a gente tem lá uma estimativa de arrecadar 165 milhões para o exercício com relação ao IPTU, né? Até... eu não tenho a recordação se estão 2 dias atrás ou não o meu relatório, mas a gente já tinha atingido 41% desse valor, né? Do valor, dos 165 milhões. Perfeito? Um outro dado relevante, né, que a gente poderia... 41%. Eu estou arredondando os números, vereador, porque a gente tem datas que correm para lá, para cá, então isso pode... Pois é. O que é relevante a gente fazer de comparação, como lembrou bem o presidente, quer dizer, se a gente comparar com o ano passado, né, que, embora 2018 seja um ano complicado da gente comparar, mas a gente traduziu isso de alguma forma para tentar mensurar e traduzir assim. 2018 a gente teve o início da arrecadação em março, né? Então o que a gente fez? Embora não seja uma coisa perfeita, mas era o que era possível fazer, a gente travou o que a gente recebeu de cota única e primeira parcela até dia 20, que foi a nossa data limite, né, que foi prorrogada, com o que a gente arrecadou em 2018, né, para a gente estabelecer, não é um critério perfeito, eu reconheço, mas o que era possível fazer, né?
Então, a gente já está com alguma coisa superando algo em torno de 2% acima esse ano, né? Bom, vamos retirar a inflação? Então, a gente não conseguiu atingir, né? Mas não há, assim, um trauma relativo com relação a dizer, olha, foi completamente fora da curva. Não foi. Ele está bem próximo da curva e, repito, o critério não é um critério perfeito. A gente tem que considerar essas situações, entendeu? Porque, se a gente for levar realmente a ferro e fogo, tem essa importância, né? Então, exatamente. Tem questões de devoluções, tem toda uma questão que a gente teria que entrar num mérito mais profundo, mas a gente teria que passar março, né? Então, isso é relevante, de fato, o senhor tem uma preocupação legítima. Então, nós estamos naquele patamar que já foi anunciado de 3.000 e poucas, acima de 3.500 pedidos de revisão, né, que representa 2,61% do total dos nossos lançamentos, né, que estão sendo devidamente encaminhados. É um trabalho que a gente vai ter que fazer especificamente para isso, né? Já estamos mobilizando equipes para fazer exatamente esse trabalho, para dar uma resposta, né, ao contribuinte que teve dúvida, que teve com relação aos valores e coisas dessa natureza, né? Isso só pode ser feito de algumas formas, né? A primeira delas, que a gente imaginou, e assim, por uma determinação expressa do prefeito, é dar uma resposta rápida para o contribuidor, para o contribuinte, perdão. E uma resposta eficiente, né? Não é uma resposta simples. A gente vai ter que analisar os casos, um a um, tem complexidades e tal, e vamos apurar, né, para poder dar um respaldo a esses contribuintes. Se o senhor me perguntar quando é que a gente termina isso, eu ainda não tenho essa data. A gente já disparou os processos, estamos num processo piloto para medir exatamente qual é a quantidade de recursos que a gente vai precisar para fazer isso com mais rapidez, como determinou o prefeito, né? Então, em linhas gerais, são essas as situações que estão postas no momento. Você não tem um diagnóstico, né, que aconteceu erro, se foi na alíquota de 1,5, 1,0. Tem muita gente no comércio que não veio regularizar na prefeitura e aconteceu muito esse erro, né? E a gente é muito cobrado, vereadores. Então, aqui a sugestão, presidente, é a gente acompanhar de perto isso aí. Não precisa. Não, está gravando. Ele vai fazer agora. É só isso. Não, só uma pergunta, mas será uma... Isso, não, Erin, é assim, até como você, como presidente, a gente que é da comissão, é interessante ver o caso, você que está respondendo agora pela pasta, a gente acompanhar de perto, viu, presidente, isso aí. Porque a gente é muito cobrado, aconteceu isso, a segunda vez que aconteceu isso na nossa cidade, quando acontece uma vez, beleza, o erro é humano, eu entendo também, por parte das pessoas, tem defendido a nossa gestão também, que muitas pessoas tiveram um ano aí para vir regularizar, mas não vieram e mais jogam a responsabilidade em cima da gente. E esses fake news aí têm prejudicado muito essa casa. Mas era mais isso, da gente acompanhar de perto, tá bom? Vereador, de fato, isso já é uma ordem do prefeito para fazer essa leitura, e eu asseguro a Vossa Excelência que a gente vai fazer exatamente isso, prestar uma conta a vocês, que sempre nos ajudaram, né, que sempre tiveram do nosso lado, quer dizer, para o bem da cidade, obviamente. E ali, além do nosso dever profissional, eu vou olhar com bastante carinho o pedido feito para a gente se dispor aqui a resolver dúvidas. Estamos aqui para atender de forma mais ampla e restrita, porque a gente tem que ter o horizonte de atender bem o contribuinte. Então, nós estamos aqui à disposição. Asseguro o senhor que, se o senhor precisar, a gente vai estar à disposição. Obrigado, viu? A maior discussão hoje é o valor do preço construtivo. Esse é que está pegando. Eu fui acompanhar um caso de perto, lá no Jardim Planalto. A construção do cara tem 300 e poucos metros. Só que o preço construtivo não é nem o preço que você está praticando no Real Parque e nem no Bela-Cittá. Eu estou falando porque eu estou construindo no Bela-Cittá, não está chegando a R$ 1.900 um metro construtivo, e lá está chegando a R$ 2.230. Assusta, mata, rebenta. O cara recebeu R$ 800, agora recebeu 5.000 e pouco. Esse metro construtivo, o preço, você tem que pagar o justo. Eu até falo nas minhas falas todo dia, quando eu tenho que falar com as pessoas. Pagar imposto nunca foi legal. Quando aquele senhor que passou por aqui, gente boa, chamado Jesus Cristo, perguntaram a ele se era justo pagar imposto para César. Ele disse, dá a César o que é de César, não vem me encher o saco. Então, ele já falava essa questão, já tinha essa discussão lá.
Agora, pagar injustamente, aí é pesado. Eu falo quando as pessoas pagam injustamente, é complicado. Porque, o vereador tem toda a razão, porque quando o cidadão fala assim, a minha casa... A primeira pergunta que eu faço para a pessoa, a sua casa vale o que está no valor venal? Essa é a pergunta. Vale. Então, a gente começa a discutir. Agora, se vale, onde eu estou tirando esse cálculo? Qual é na minha cabeça o que eu tenho? Se a casa vale 100, se a prefeitura adotou 40, não sei se é bem isso, mais ou menos 40%, então seria 40. Do 40 a 1%. Se é comercial, 1,5%. Se é terreno, 4%. Eu acho que essa conta é a conta mais fácil de você fazer para as pessoas. Agora, você pergunta para o cara assim, quanto que veio o seu valor venal? 500 e pouco. Quanto vale a sua casa? Não vale 500. Aí arrebenta a gente. Agora, minha casa vale 1 milhão e veio cobrando 400 de valor venal, aí eu estou dentro de um padrão. Ou o nosso padrão subiu para 70, porque não pode. Esses valores extrapolaram muito. E, só para fechar, Pedro, e uma discussão, eu já vou avisando aqui já o setor de vocês, secretaria, eu vou trabalhar muito forte. Essa questão de não separar num comércio, numa construção, o que é galpão, o que é estacionamento, o que é área construtiva, eu vou trabalhar forte. Se for necessário, eu vou mudar a lei para deixar bem claro. A partir de hoje, a Casa Y tem lá um projeto chamado projeto arquitetônico. E no projeto arquitetônico, lá no projeto está escrito assim, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Então dá para cobrar, porque na hora que eu vou no NPS, ele me cobra separado. Por que que eu tenho que cobrar no Gorbal e quando eu tomo a iniciativa de cobrar? Baseado em que eu cobro? Porque eu quero, porque a lei diz. Se na lei está claro que aonde é estacionamento é uma coisa, aonde é galpão é outra, depósito é outro, e aonde é primeira linha é outra. E eu não faço a cobrança. Então, eu tenho isso muito... É claro que tem que fazer a separação. E se isso não mudar, eu vou entrar com um projeto de lei aqui nessa casa, e nós vamos fazer a mudança, porque isso tem pegado muito forte em cima do contribuinte. Vou voltar a minha fala lá atrás. Pagar imposto não é legal, mas pagar injustamente é pior ainda. Vereador Pedro. O que ocorreu aí, né, foi a mudança da base de cálculos, né? Hoje obedece aí ao sistema do Sinduscom, né? E o que o pessoal reclama? Por exemplo, uma casa antiga, 20, 30 anos, ele tem o deságio, né, natural. Como é que chama? É o termo correto? A depreciação. Só que quando ele faz uma reforma, num pedaço, ele volta a zero, como se fosse uma construção nova, né? Eu acho que é muito injusto aí, né? São esses detalhes aí, por exemplo, uma casa antiga lá em Jundiapeba, ele fez uma reforma, o valor foi lá para cima. Por quê? Essa depreciação do imóvel, né, que é natural, ele fez uma reforma, volta a zero, como se fosse uma construção nova, né? Então, eu acho que são correções que são necessárias aí para que haja uma justiça social, né, Lino? Eu acho que é muito importante essa discussão. O secretário, o que tem acontecido muito nessa casa aqui, o que eu vejo que a oposição, tipo assim, não é que são contra a gente cobrar isso aí, só que assim, eles são maldosos e eles usam e realmente é o papel deles, né, vereador Lino? Quando eles vêm aqui, eles têm batido no valor da construção, que o vereador Lino falou, e o valor venal. E as pessoas que não têm informação, a gente tem um limitador, mas isso assusta as pessoas. Então, a gente tem que ter um cuidado nisso, trabalhar nisso, para a gente também defender a administração em cima disso. Pessoa que chega lá, encontrei um caso de uma senhora lá no Santo Ângelo, que o valor venal dela está em 680 mil, um absurdo. Se você andar no Santo Ângelo inteiro, você não vai encontrar uma casa no valor venal de 680 mil. Mas assusta que a pessoa assim, minha casa não vale 200, 250. Então, o que a oposição está fazendo nessa casa, toda essa bagunça que o Valverde está fazendo, é em cima disso. Eu acho que a gente tem que ver isso, né? Fazer um estudo profundo nisso aí e não dar essas munições que eles precisam desgastar. Tanto está desgastando o executivo, como desgastando essa casa. Seria mais a gente ver isso. O que está acontecendo? Pagar tem que pagar. É igual eu falei para as pessoas, a gente não tem que recuar e as pessoas têm que pagar seus IPTUs. Se construiu, tem que pagar. Só que a gente está dando munições para eles baterem na gente em cima do valor venal. Eu vou reiterar, então, vereador Farof, vereador Pedro, eu estou plenamente à disposição para a gente, asseguro a vocês que me colocam plenamente à disposição para a gente discutir esses detalhes e colocá-los
numa situação segura, quer dizer, e também reconhecer que talvez em algum momento a gente tenha que fazer alguma modificação, né? Então, mais uma vez, reitero a minha disponibilidade. Muito obrigado. Outra questão também que eu já falei com o prefeito, e que a gente vai ter que fazer, e vocês vão ter que fazer esse trabalho, é a questão da fiscalização. Hoje, mesmo na Secretaria de Obras, na Secretaria de Finanças, a fiscalização ficou muito distante do real. Não sei se tem poucos agentes, o que tem que ser feito, se tem que usar mais tecnologia. Porque usar tecnologia de uma vez só mata, arrebenta qualquer um, entendeu? Então, se ela existe, vamos usar ela o tempo todo, entendeu? Aumentar nossos agentes, aumentar a fiscalização, chegar no cidadão lá que está construindo. Nós vamos ter muito mais trabalho aqui, porque quando o caboclo chega lá, ele vai vir procurar o vereador, dizendo, começou minha obra lá, já estão me multando, fiscalizando, mas é mais fácil você atender dessa forma, e os números que ele está nos dizendo aqui, eles não são assustadores, são 2%, 3%. Então, precisamos trabalhar nesse número. E agora, por outro lado, faltou, agora eu vou fazer uma crítica à administração, à prefeitura, ao prefeito. Faltou a divulgação, faltou esclarecimento, faltou chegar na comunidade essa informação. Por que está cobrando, de que forma está cobrando, e que forma foi feito esses cálculos. Isso faltou. Então, deixa distante. Então, a comunicação é muito importante, porque o pessoal consegue chegar na rede social com uma comunicação muito rápida. E por que nós não chegamos? Eu sei que falar bem não é fácil, falar mal chega mais rápido. A notícia ruim chega mais rápido do que qualquer coisa. Mas é importante. Quando você pega um carnê, faz um extrato. Você não recebe o extrato do banco? O banco faz isso aí. Ora, por que você está recebendo a mais? Porque vem explicadinho lá, ó. Porque você construiu, você fez isso, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, e no final você tem uma explicação embaixo. Agora chega lá, valor construído, X, valor de construção, X, valor para você pagar, Y. Aí o cara fica, a ver navio, ele fica perguntando. Então, eu que ando, e aqui são dois vereadores que andam muito na periferia, e o vereador Pedro, ainda mais que tem imobiliária ainda, a gente chega na padaria, a primeira coisa que o cara vem é com o carnê na mão. A primeira coisa que ele chega, eu vou no supermercado, na minha casa, quem faz compra sou eu vou ao supermercado toda semana. E as pessoas me cobram, vou à igreja, à missa, vou em todos os lugares, eu estou em todos os cantos, e as pessoas me cobram. E qual é a reclamação? Pô, podia ter esclarecido. Na hora que você esclarece, mas ninguém me falou isso. Ninguém me colocou isso no papel. Então, quando você sai com a primeira pergunta, e já deixar bem claro lá, eu sei que a pessoa teve esse espaço, eles não foram, mas deixar bem claro, caso de dúvida, procura a prefeitura no setor tal. E aí quando você pega o carnê do cara, eu já tive a oportunidade de pegar das pessoas, e lá está escrito assim, ó, procura a prefeitura. Ah, mas eu não tinha visto isso aqui. Então você quebra meia discussão, a metade da discussão que eu queria fazer com você. Porque tem cara que quer crescer em cima de você e acaba crescendo mesmo. Pô, eu fui lá e vocês fizeram isso ou aquilo. Eu só faço a pergunta, você tem um imóvel? Você construiu? Construiu. Então, alguma coisa ficou errada, nós vamos ter que arrumar. Agora, quando o cidadão diz assim, o preço é X, o Farofa acabou de citar agora, Conjunto Santo Ângelo, casa de 600 mil lá, só se juntar 3, tem lugar. Então, aí arrebenta a gente. Então, a gente precisa fazer. Algumas coisas vão sair, precisa ser corrigido, mas quando ela passa de 0,5%, já atrapalha a gente. Então, nós estamos chegando em 3. Então, precisamos sentar, revisar e ver isso aí. Agora, nós vamos ter que marcar uma reunião, secretário, eu vou ter pedido depois, com a comissão lá, para a gente, mais próximo, para a gente fazer essa discussão, ter um conhecimento mais profundo, porque hoje a gente precisa de informação. Porque na hora que eles colocam essas questões para nós aqui, nós precisamos de informação para rebater, ou mesmo para convencê-los. E deixar bem claro para a sociedade que isso não é uma questão do município de Mogi das Cruzes, é uma questão de todos os municípios, de toda a convivência. Aqui, desculpa a ausência, mas vou fazer uma crítica aqui. É assim, passamos 12 anos com uma cultura de dizer assim, você tem direito a tudo e pagar quase nada. Só que isso deu no que deu, quebrou o país. Então, nós temos que pagar tudo que nós temos o dever e desfrutar dos direitos que nós temos. Se alguém tem mais alguma questão? Foi não, Pedro? Não, Glauco, eu e o vereador Pedro, há um ano atrás, a gente conversando com o deputado
em São Paulo, falando a respeito do interesse da Sabesp de assumir ali os trabalhos, né, de água e esgoto na região do Taboão ali, principalmente na Guanabara e depois no Taboão. Eu acho que vocês sabem disso. O ano passado o Taboão passou uma crise muito grande, os poços secando, a qualidade da água muito ruim. Eu até te procurei na época para a gente tentar resolver isso. Existe uma obra, que agora está saindo na Sabesp, de uma adutora que vai passar ali também, toda aquela região. E conversando com o prefeito Marcos Mello, ele comentou que tinha protocolado esse interesse do nosso município passar isso para a Sabesp. Você sabe mais ou menos como é que está esse processo, como é que tem que fazer? Que eu acho que aquela região, principalmente o Taboão, a Chácara Murata, que o Pedro também sempre está lá, o pessoal tem nos cobrado muito, né, Pedro, a respeito disso lá. Que hoje os poços estão secando, graças a Deus agora está chovendo bastante, vai melhorar um pouco, mas a gente já tem que pensar nisso, que daqui mais 6, 7 meses nós vamos ter o mesmo problema naquela região. E também quero aqui também parabenizar você também pelo atendimento também que tem nos dado lá. Acabou aquele conflito que tinha muito, não era, Pedro? Reclamação. Muitas vezes a gente procura vocês e a gente quer que resolva, mas que resolva da maneira correta e certa de vocês. Ninguém quer que vocês façam um trabalho e vocês se prejudiquem. Mas também que tenha também esse bom senso também de dar resposta, de atender as pessoas, que as pessoas que não procuram, os munícipes, também, eles querem também que resolva o problema deles também, ou que seja bem atendido ali, explicar por que o SEMAI não fez isso, e a gente sentia essa dificuldade muito grande. Quero parabenizar toda a tua equipe pelo trabalho, pelo diálogo, isso é fundamental. A gente tem pregado muito isso com o prefeito Marcos Mello, do diálogo da Câmara Municipal com o seu secretário, com o prefeito, que isso é muito bacana, viu, Carlos? A gente não está aqui para bater em ninguém, a gente está aqui para defender os munícipes que nos procuram, e eu tenho visto isso na tua gestão, essa gestão de qualidade de nos atender. Eu acho que é importante o que o vereador falou, porque só lá na Chácara Muratas, acho que são umas 600 famílias lá, né? Então, precisamos fazer essa regularização fundiária lá, né? Senão, o SEMAI tem que ir com um carro, tanque lá para levar água lá, porque senão está difícil, né? Então, eu acho que essa regularização fundiária é muito importante para poder regularizar toda aquela situação, né? E voltando aqui ao vereador Lino falou, a prefeitura é muito falha em comunicação. O que precisa esclarecer a população no que é gasto os impostos, no que são gastos, por exemplo, precisa falar para a população que a sua creche da sua filha paga pela prefeitura, a saúde. Então, esse esclarecimento, né, de que forma que o nosso imposto é gasto, eu acho que se haver esse esclarecimento, o pessoal vai compreender, né? Como nós fizemos lá, na reunião lá em Jundiapeba, a gente explicando para o pessoal vai entender, mas não sabia que era assim, né? Então, mostrar da importância dele pagar seus tributos para que a prefeitura possa fazer a prestação dos serviços aí, que é para a própria comunidade. Primeiro, obrigado, vereador Farofa, Pedro. Obrigado também pela oportunidade da gente poder conversar um pouco mais, apesar da gente estar sempre se falando, né? A respeito da Chácara Murata, especificamente, né? Tem toda essa demanda fundiária que a gente precisa resolver, né? A gente quer resolver, quer ajudar, mas dentro daquilo que é possível. Chácara Guanabara, a gente está lá hoje, o SEMAI está implantando um reservatório, mas rede de distribuição, gastando aproximadamente, hoje, em valores, algo em torno de 2.700.000, 2.800.000, para resolver o problema também de abastecimento via caminhão-pipa, esse tipo de coisa, que o povo também não quer. O povo quer água em casa, não é na caixa d'água. E é isso que a gente está querendo fazer e levar. Já temos estudos da Chácara Murata, até provocado por Vossa Excelência mesmo. A gente está vendo da nossa parte, ou da parte técnica, o que é possível ser feito, a hora que a gente tiver o sinal verde para tentar implantar e resolver. Sabesp, ainda não temos o retorno lá dessa absorção ou não por eles, mas é sempre cobrado. A Sabesp, acho que está passando por um momento de transição, não sei se por causa de governo estadual, né? Então, acho que deve estar havendo alguma adequação lá, mas a gente tem, sim, cobrado e estamos aguardando resposta. Isso, exatamente.
Inclusive, até é que a gente recebeu uma resposta negativa, mas a gente ainda está em transição a obra no Guanabara, mas a gente tinha solicitado a Sabesp para poder pegar água ali no... Era mais perto pegar água no hidrante da Sabesp em Guararema, para levar para a Chácara Guanabara, do que voltar até o nosso ponto específico. E a Sabesp não nos permitiu. Agora eu voltei a carga, solicitei mais uma vez, então a gente está ansioso aí para receber a resposta positiva da Sabesp. Tá ok? Obrigado. Alguém tem mais alguma questão? Bom, eu queria agradecer o secretário Carlos Bin, que é representando a Secretaria de Finanças da Prefeitura, o Calderara pelo IPREM, o Grauco pelo SEMAI, as pessoas que participaram dessa reunião, o vereador Farofa, o vereador Pedro Comura, a imprensa, de um modo geral, que estava presente, nos prestigiando, obrigado pela presença, os funcionários desta casa, os funcionários do meu gabinete, dos gabinetes dos vereadores que estiveram aqui, a todos vocês, muito obrigado. Está encerrado esta audiência.